Eu cumprimento meus irmãos com a paz de Jesus e meus amigos com um bom dia, nesta manhã de terça-feira. Que Deus possa estar abençoando cada irmão, cada amigo que são inscritos no meu canal. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão na fé, abençoando a tua vida e tua família. Querido, eu creio que o Senhor, Ele tem feito algo especial em prova da vida de cada um de nós. Ainda que a situação esteja um pouco adversa e infelizmente está difícil, mas precisamos continuar lutando, continuar buscando a face do Senhor. A vida é uma batalha, irmão. Todo dia é uma batalha para nós. Mas precisamos confiar na palavra do Senhor e manter a nossa obediência à palavra do Senhor. Deus te ama, meu querido. Deus, Ele está vendo tudo e todas as coisas. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E precisamos servir a Deus, precisamos obedecer a palavra do Senhor. Precisamos guardar o mandamento do Senhor, querido. Deus é um Deus criador de tudo. Ele sabe o que está passando comigo, com você. Ele sabe o que você está sentindo, querido. Ele sabe o que você está enfrentando, meu amigo, minha amiga. É por isso que eu sempre falo, onde eu tenho tido a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor Jesus, eu falo que a gente devemos olhar para Cristo e não somente confessar Cristo como um suficiente Salvador da nossa alma e da sua vida, mas viver o Deus que nós o confessamos. Nós devemos imitar a Cristo como Ele tem nos ensinado, querido. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, mas o terceiro dia ressuscitou. Ele foi crucificado pelo nosso pecado, pela nossa vida, para nos dar a oportunidade de ter uma vida regenerada através dele. Quando ele fala em São João 14, versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo que não há outro Salvador além dele. Não há outro caminho, querido, que conduz ao homem à vida eterna e à salvação da sua alma. Foi ele que foi o Cordeiro, que foi crucificado, que foi morto, para nos dar a oportunidade de ser liberto da condenação eterna. Querido, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, eu vou ler essa narrativa, essa história, ler a palavra do Senhor Jesus, e ele vai esclarecendo para nós, querido, quando o homem quer ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor, mas quando o homem não quer obedecer a palavra do Senhor, ele se faz surdo. Vive uma vida de fantasia, de engano, de hipocrisia, de falsidade, e cheio de malícia e de engano no coração. Mas quando o homem quer ver a palavra do Senhor Jesus, ele quer dar ouvido à palavra do Senhor, ele crê nas Escrituras, ele não vive de aparência, mas ele luta para viver a palavra do Senhor, porque ele sabe que a palavra do Senhor ela tem o poder de nos limpar, de nos purificar de toda a maldade que muitas vezes tenta entrar no nosso coração. A gente tem que deixar de viver a vida de hipocrisia, de falsidade com as pessoas. A gente tem que deixar de viver de engano. Uma vida de engano é uma vida de mentira, é uma vida de falsidade. Querido, você confessa Jesus como Salvador e vive mentindo, vive prostituindo, vive desejando o mal do próximo, vive de falsidade com seus irmãos, com seus parentes, com seus amigos, pelo seu próprio interesse. Se não agradar você, você está tentando degrenir a imagem do outro porque simplesmente alguém não concordou com você. Isso é hipocrisia. Tem gente usando de má fé, onde passa, para usurpar dos bens de alguém, daqueles que trabalham honestamente. Tem gente que não sabe o que é submissão às autoridades nem a ninguém. É dominado por um sentimento mau. Mas Deus, Ele, em sua palavra, Ele nos ensina que nós devemos respeitar uns aos outros, que não devemos desrespeitar ninguém, mas que devemos respeitar.
as autoridades, as pessoas que Deus tem delegado para estar nos ajudando nesta caminhada. Mas de uma forma justa, correta e honesta, querido. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe como nós estamos vivendo nesses últimos dias. E aí o escritor escreve assim no capítulo 2 de 1 Pedro, e versículo 11, diz assim: Amados, peço-vos com peregrino e forasteiro, que abstenai das concupiscências da carne, que combate contra a alma, tendo ao vosso viver honesto entre o gentio, para que ninguém que fale mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pela boa obra que em vós observe. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que é o Rei e como superior, que os governadores, como por eles enviado para castigo dos malfeitores, para louvor dos que o faz o bem, porque assim a vontade de Deus, que fazendo bem, tampeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livre e não como tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons humanos, mas também aos vigorosos. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que glória será? Porque que glória será essa, sem pecado? Sois esbofetado e sofrereis. Mas fazendo bem, sois afligido, e se sofrei, isto é agradável a Deus, porque por isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando nós o exemplo, para que sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, na sua boca se achou engano, nem na sua boca se achou engano, o qual quanto injuriava, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para o pecado pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Querido, a palavra do Senhor é fiel. Aqui está falando o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele fez por nós, o que Ele padeceu por nós. Meu irmão, meu amigo, hoje em dia estamos vivendo tanta ignorância. Ninguém quer sofrer mais pelo bem. Ninguém aceita ser mais humilhado. Ninguém aceita ser corrigido. Tem sim muitas pessoas que aceitam sim. Estou usando a expressão errada. Mas muito nossos dias não aceita mais ser ensinado, corrigido, chamado a atenção para o bem, querido. Não. Se acha dono da razão. Não tem humildade para aceitar a verdade. Pessoas ignorantes. Pessoas sem amor. Pessoas que não temem mais a Deus. Pessoas dominadas pela concupiscência dos olhos.
e pela concupiscência da carne, vivem uma vida de fantasia, de mentira, de falsidade, têm uma facilidade de contar mentira, de que assumir a verdade, vivendo por sentimento distorcido, cheio de mágoa, de rapina, de soberba no coração, homens e mulheres corrompidos pela maldade, por a falta da presença de Deus, por falta de ouvir a voz de Deus, por querer buscar a presença do Senhor em oração, em jejum, na obediência da palavra. Homens e mulheres que não querem se submeter mais aos ensinamentos corretos. Mulheres dominadas por o seu próprio egoísmo. Casaram, mas não sabem o que é submissão ao marido. Marido que não sabe também cuidar da esposa. Filho que não sabe submeter às ordens do pai, os ensinamentos da mãe. Homens dominados por sentimento maligno, diabólico, satânico, que precisa de libertação, querido. Precisa de transformação. Vive preso em fantasias, nas internet. Vive causando engano onde passa, contando mentiras às pessoas que não conhece, pelo WhatsApp, pelo Face. Pessoas vivendo a vida de capa, aquilo que não é. E o ensinamento de Cristo e a palavra do Senhor está ficando aonde na vida dessas pessoas? Pessoas que têm facilidade nos dias que nós estamos vivendo de pôr uma capa e se propagar na mídia contando história mentirosa para as pessoas que estão do outro lado que não conhecem. E Deus que está vendo tudo e todas as coisas. E Deus que está contemplando a sua conduta, o seu procedimento, meu amigo, minha amiga, meu irmão ou meu amigo ou minha amiga. Querido, e nós confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma e achamos que Deus nos está vendo? E os deveres cristãos? Qual é o dever de um cristão, de uma cristã? Não é submeter a palavra do Senhor como ela é? Não é viver a palavra do Senhor como tem nos ensinado, como tem falado? Qual é o dever de um cristão? Não é dar bom exemplo de cidadão do céu? O dever do cristão não é fazer o bem sem fazer acepção de pessoa? O dever do cristão não é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo? Ou o dever do cristão é viver mentindo, causando contenda e desavença? Não, isso não é dever do cristão. O dever do cristão é de propagar paz, de ser luz aonde passa. O dever de um cristão é mostrar para o mundo que Cristo habita em nós. O dever de um cristão é de fazer a diferença, até mesmo nas palavras, não proferir palavra tópia, não desonrar a família, os pais, não desonrar o seu lar. O dever do cristão é honrar a palavra do Senhor em todas as áreas, que seja espiritual e material, onde ele chega, onde ele passa, nos seus afazeres, no seu trabalho. O dever do cristão não é usar de má fé com as pessoas, querido. O dever do cristão é ganhar um pão honestamente. Como diz as Escrituras, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Querido, precisamos ter essa mentalidade sadia e correta. Vamos pedir a Deus que encha o nosso coração dos frutos do Espírito Santo, de paz, de longanimidade, de bondade, de domínio próprio, de honestidade, de fidelidade, de santidade, uma mente voltada para o bem, desejamos conhecer a Deus mais e mais. Nós devemos tirar tempo para ler a palavra do Senhor. Quantas pessoas que não querem saber mais da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor Jesus, ela traz santificação para a mente, para os lábios, para os olhos, para o corpo, para a alma. A palavra de Deus, a Bíblia, traz santificação para nossas vidas, querido. Mas porque muitos não querem ler a palavra do Senhor?
Porque quando você lê a palavra de Deus, vai confrontar com o pecado da arrogância, o pecado da soberba, o pecado do orgulho, o pecado da mentira, o pecado da prostituição, o pecado da idolatria, o pecado da vaidade desordenada, o pecado da avareza, o pecado da soberba, o pecado do engano. Porque muitos não querem ler a palavra de Deus, porque vai confrontar o pecado, vai revelar a sua conduta maldosa, enganosa, que tem usado neste mundo. Quando você lê a palavra do Senhor, você vai aprender mais, querido. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. As Escrituras estão aqui escritas para isso, para nos ensinar como devemos servir a Deus. Você deve conhecer pessoas que têm a facilidade de contar mentira, para usurpar, para enganar, para aproveitar das pessoas, para tentar defender os seus erros. Você conhece pessoas que vivem a vida de fantasia, que não quer trabalhar, mas quer ter uma vida, um padrão de vida sem lutar, sem trabalhar, sem suar a camisa, sem derramar suor. Você vai conhecer pessoas que quer ter algo sem viver a palavra de Deus. Tem pessoas que vai querer conquistar sem trabalhar, sem lutar, sem levantar cedo para ganhar o pão de cada dia ou para realizar seu sonho. Você vai conhecer pessoas, querido, que não quer ser filho ou filha obediente ao pai, não quer respeitar nem pai nem a mãe. Você vai conhecer pessoas desse jeito, filhos decaídos da graça, filhos que não têm uma conduta com a vontade do pai. Você vai conhecer esposa ou esposa que vive maldizendo de tudo e de todas as coisas, não sabe agradecer pela família que tem, pelo esposo que tem, pela esposa que tem, pelos filhos que tem, pelo trabalho que tem, pela vida que tem. Pessoas vivem uma vida de maldicência, uma vida de engano, de mentira. Pessoas que não sabem agradecer. Quando pega o telefone, ou quando chega em algum lugar só para contar miséria, derrota e fracasso. Você conhece pessoas desse jeito? Que não sabe levar paz, que não sabe levar a palavra de Deus, um conforto para o coração de alguém que está ferido. Você conhece pessoas que vivem carregado pelo mal, insatisfeito pela vida ou por tudo, porque esqueceram dos deveres de um cristão. Estão esquecendo de olhar para Cristo. Estão esquecendo de olhar para o Senhor, para os ensinamentos da palavra de Deus, querido. E o dever dos cristãos é de fazer a diferença, não viver em contenda, não viver maldizendo, não viver pecando, não viver julgando a ninguém. O dever do cristão é de fazer a diferença em todas as coisas, em todas as áreas. Que seja no lar, que seja no trabalho, aonde chega. O dever de um cristão é de fazer a diferença. Meu amado irmão na fé, meu querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, e está escrito na palavra do Senhor, os deveres cristãos. Qual o dever de um cristão? Você que confessa Jesus como único suficiente Salvador, qual é o nosso dever? É de viver causando contenda? É de viver maltratando, xingando, blasfemando, mentindo, prostituindo, com inveja do outro? Isso é dever de cristão? Isso não é dever de cristão. O dever do cristão é fazer a diferença. E vamos fazer a diferença. Vamos lutar para ver a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou lutando e eu convido você a lutar comigo para fazer a diferença. Queremos conquistar, vamos trabalhar. Queremos conquistar honestamente, vamos fazer a diferença em todas as áreas. Vamos honrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Vamos honrar o nosso patrão. Vamos honrar a nossa família. Vamos honrar a Deus sobre todas as coisas. Vamos fazer a diferença. E a diferença de um cristão é feita quando ele luta para viver a palavra do Senhor. Não estou dizendo que nós somos perfeitos. Eu estou dizendo que nós devemos lutar. E se nós lutar para viver a palavra do Senhor, o Senhor será louvado sobre as nossas vidas e será glorificado. Porque o Senhor fez tanta coisa por nós, até entregou a sua própria vida para ser crucificado na cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados.
É tempo de mudança. É tempo de lutar para fazer o bem, para vir a palavra do Senhor em todas as áreas. Eu estou falando em todas as áreas. Eu estou lutando. Não tem sido fácil, não tem sido nada fácil para mim. Como eu sei que não tem sido nada fácil para você. Mas se você estiver esforçando, e Deus está vendo que eu e você está esforçando, nós vamos vencer. O Senhor fará milagre acontecer sobre as nossas vidas. Deus abençoe vocês e continue orando a meu favor, que eu estou orando em prova da vida de cada um de vocês. Deus te abençoe e até mais, se assim o Senhor permitir.